Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui de Direito Penal Militar, sou o professor Diogo Lopes e vamos hoje entrar num tema muito bacana, que é o conceito de crime militar. Bem, no módulo passado a gente falou sobre a aplicação da lei penal militar, falamos da aplicação da lei penal militar no tempo, no espaço, falando aqui do princípio da legalidade, seus desdobramentos, falamos também do tempo do crime, aplicação da lei penal no espaço, territorialidade e extraterritorialidade. Vimos que a extraterritorialidade da lei penal militar no Brasil, ela é incondicionada, beleza? E agora a gente vai falar sobre o crime militar. Vamos estudar o artigo 9º e o artigo 10 aqui e outros artigos correlatos para que você entenda o que é o crime militar. E vamos diferenciar aqui agora o crime militar propriamente dito do crime militar impropriamente dito, beleza? Então já coloca aí no seu caderno, tópico de número 2, crime militar. Bem, nós vamos então agora verificar o que é o crime militar. Mas tem algumas teorias que vêm para explicar o conceito de crime militar, a gente tem que falar sobre elas e não ficar distrito apenas ao artigo 9º e ao artigo 10. E o primeiro aspecto aqui no seu caderno, a gente vai falar do crime militar de acordo com os critérios do professor Esmeraldino Bandeira. Então já coloquei no seu caderno, letra A, critérios do professor Esmeraldino Bandeira. Critérios do professor Esmeraldino Bandeira. Do professor Esmeraldino Bandeira. Olha, ele trouxe aqui pra gente 4 critérios para definir o conceito de crime militar. 2 deles que eram utilizados no direito romano e o direito germânico inicialmente. Quais são eles? Critério em razão da matéria e critério em razão da pessoa. Mas ele também trouxe aqui outros critérios que foram aplicados no direito comparado e ao longo do tempo em alguns direitos. O critério em razão do lugar e o critério em razão do tempo. Então vamos falar aqui dos critérios trazidos pelo professor Esmeraldino Bandeira. Primeiro aí no seu caderno, critério ratione materia. Ratione materia é o critério, a gente está trabalhando aqui em latim, mas significa em razão da matéria. O crime seria considerado militar em razão da matéria inserida na lei, né, no crime em si. Bem, tudo que for relacionado à caserna será considerado, então, crime militar em razão da matéria, beleza? Anota no seu caderno aí, critério em razão da matéria, ratione matéria. Por este critério, o crime será considerado militar, se o assunto relacionado à infração, referir-se ao serviço, hierarquia e disciplina militar. Ao serviço, hierarquia e disciplina militar. Ao serviço, disciplina e hierarquia militar. Ou seja, pessoal, se a matéria for eminentemente militar e a infração penal violar essa matéria, a gente teria um crime militar em razão da matéria, beleza? Então, não seria pelo direito em si, seria em razão da matéria ali, o crime seria considerado militar. Segundo critério no seu caderno, tópico 2, ratione persona. Ratione persona ou em razão da pessoa. Esse aqui é o critério, né, do direito romano, a gente vai ver aqui agorinha, em razão da pessoa. Então, quando que seria considerado crime militar? Quando o sujeito ativo ou o sujeito passivo forem militares. Anota então no seu caderno aí, por este critério, tópico 2 aí, ratione persona ou em razão da pessoa, por este critério, o crime será considerado militar, se o sujeito ativo ou passivo, forem militares. Se o sujeito ativo ou passivo forem militares, beleza? Bem, terceiro critério aqui trazido pelo professor é o critério ratione loci. Ratione loci ou ratione loci, né? É o critério em razão do local, em razão da localidade, em razão do lugar aqui, ó. Critério em razão do lugar. Bem, então, para esse critério mais moderno, o crime seria considerado militar se fosse praticado em determinados locais, tá? Fosse praticado, então, em determinados locais. No lugar sujeito à administração militar, dentro de uma academia militar, dentro de um quartel, beleza? Aí sim seria considerado crime militar em razão do local. Beleza? Anota então no seu caderno aí, critério ratione loci. O crime será considerado militar em razão do local
em razão do local em que a infração penal for praticado. Local em que a infração penal for praticada. A infração penal for praticada, beleza? E o quarto critério aqui trazido por ele, critério ratione temporis. Ratione temporis ou ratione temporis em razão do tempo. Como assim, professor? Pois é, esse critério aqui, ele informa que o crime, em tese, ele seria um crime do direito penal comum, mas a depender do tempo, a gente poderia considerá-lo o quê? Crime militar. Exemplo, se estiver em período de manobra, período de exercício, se tivermos aqui em tempo de guerra, aquele crime do direito penal comum poderia ser considerado o quê? Crime militar. Esse seria o critério em razão do tempo, beleza? Anotando os caderninhos, por este critério, o crime será considerado militar, se for praticado em determinados períodos. Se o crime for praticado em determinados períodos. Se o crime for praticado em determinados períodos. Beleza? Por exemplo, em tempo de guerra, em período de exercício, em período de manobra, enfim, em razão do tempo. Eu pergunto, qual foi o critério adotado pelo Código Penal Militar para conceituar o crime militar aqui? Muito bem, nenhum deles. Então pode já anotar no seu caderno aí que a gente adotou qual critério? Muito bem, adotamos aqui um quinto critério, tá? Que não é trazido pelo professor Esmeraldino Bandeira, tá? O quinto critério aqui, deixa eu colocar até no formato de observação para que você não fique juntando aqui com os critérios dele. Que critério foi esse? Foi o critério ratione legis. Critério ratione legis, em razão da lei. Então, quando será considerado crime militar? Muito bem, quando tiver previsto na lei como crime militar, beleza? Ou pelo tipo penal em si, ou pela norma de extensão que a gente vai estudar aqui no artigo 9º e o artigo 10, beleza? Então, anota nos caderninhos. O critério adotado no Brasil para classificar o crime como militar, foi o critério ratione, em razão, né, da lei. Ratione legis ou em razão da lei. Ratione legis ou em razão da lei. Beleza? Ratione legis ou em razão da lei. Vírgula. Pois somente será considerado crime militar, se a conduta estiver prevista na lei como tal. Ou se a conduta estiver prevista na lei como crime militar. Colocando aí o pleonasmo, né? Mas só para deixar claro, se a conduta estiver prevista na lei como crime militar como tal. Beleza? Bem, e quem vai dizer isso pra gente? Muito bem, o artigo 9º e o artigo 10 do Código Penal Militar, que vão falar pra gente quando que o crime é considerado o quê? Crime militar. Fechou? Bem, então esse é o critério legal, critério em razão da lei. Olha, muitos concursos já caíram esse critério aqui, critério em razão da lei. São Paulo, já caiu em Minas Gerais, já caiu em outras bancas, falando do critério ratione legis, que foi o critério adotado aqui por nós. A doutrina majoritária também adota esse critério aqui, então a gente não adota os critérios do professor Esmeraldino Bandeira. Belezinha? Fechou? Então, esses critérios aqui só para você saber que existem e que quando eles caírem na sua prova, a gente não adotou esses critérios. Beleza? Bem, agora a gente vai falar do crime militar propriamente dito, né? Nós vamos falar aqui agora de uma classificação em crime militar próprio, crime militar impróprio. E quais são os critérios, as teorias que são utilizadas aqui para conceituar o crime militar? Vimos então que será crime militar aquele previsto em lei. Agora, esse crime militar previsto em lei, ele pode ser classificado como crime militar propriamente dito e crime militar impropriamente dito, beleza? Ou crime propriamente militar e crime impropriamente militar. E aí, nessa classificação, crime propriamente militar, eu posso chamar de crime essencialmente militar, e o crime impropriamente militar eu vou chamar de crime acidentalmente militar, ok? Então, eu já sei o que é o crime militar, aquele previsto na lei. Agora, esse crime previsto em lei, adjetivado como militar, quando que ele será propriamente militar ou impropriamente militar? Bem,
antes de falar aqui dessa classificação, qual a importância de trazermos essa classificação em crime propriamente ou impropriamente militar? Muito bem. Na verdade, só existe duas. Primeiro, para cair na sua prova. E segunda, para a aplicação daquela prisão sem precisar de ser em flagrante delito ou ordem judicial, admitida pelo texto constitucional. Lá na Constituição Federal, ela fala assim, ó, é permitida as 4 hipóteses de prisão. Quais são? Flagrante delito, ordem judicial, crime propriamente militar e transgressão disciplinar militar. O artigo 18 do CPM, ele traz para a gente uma possibilidade de o responsável pela investigação, né, o presidente do inquérito policial militar, que é um oficial, que é um encarregado, ele pode determinar a prisão de um militar durante o inquérito policial militar. A lei não chama de prisão, chama de detenção, sem que haja ordem judicial e sem estar em flagrante delito. Só que lá no Código de Processo Penal Militar, ele fala que essa prisão, que ele chama de detenção, não precisa, pode ser por qualquer crime militar e não precisa de ordem judicial, devendo, é lógico, o encarregado do IPM informar ao juiz competente dessa detenção. Detenção essa que é pelo prazo de até 30 dias, podendo ser prorrogado por decisão a gente vai chamar aqui general de divisão, tá? Da zona, enfim. Bem, mas a regra é, pode ser dada essa prisão pelo encarregado por qualquer crime militar? Não, a gente vai fazer uma interpretação sistemática. Por quê? Porque lá ele fala de qualquer crime militar, só que o texto constitucional admite a prisão sem ordem judicial ou sem flagrante delito pelo crime militar, desde que ele seja classificado como propriamente militar, beleza? Então já coloca aí no seu caderno, letra B, crime propriamente militar. A gente vai ver aqui agora o que é o crime propriamente militar e a importância é essa. A possibilidade de detenção do militar durante o inquérito policial militar, sem que haja o quê? Ordem judicial, sem estar em flagrante delito. Então o crime tem que ser classificado como crime militar próprio ou essencialmente militar, ok? Então já coloca aí letra B, crime propriamente militar ou essencialmente militar, ou essencialmente militar. Essencialmente militar. Olha, nós temos duas teorias para explicar o que é o crime militar. Interessante aqui, pessoal, que apesar de ter caído pouco em prova, é interessante que a gente traga para você o conceito do direito romano, tá? Mas já caiu, por exemplo, na banca da Polícia Militar de Minas Gerais, o conceito do direito romano. Ele perguntou o que era o crime militar para o direito romano, que é a teoria clássica. Então já coloca aí no seu caderno, conceito de crime militar, propriamente militar para a teoria clássica. Crime propriamente militar para a teoria clássica, a gente vai chamar essa teoria aí de teoria do direito romano. Teoria, então, do direito romano. Romano antigo, né? Bem, pessoal, quando que o crime é classificado como crime militar para a teoria clássica? Isso, quando ele estiver previsto só no CPM e praticado por militar. Então, notem aqui que a gente vai usar dois critérios. Primeiro, o crime tem que estar previsto no diploma legal específico, né, especial, que é o CPM, Código Penal Militar, mas deve estar previsto só no CPM. E o sujeito ativo, ele tem que ser um sujeito ativo específico. O criminoso aqui tem que ser o quê? Militar, beleza? Então já anotem no seu caderno. Por este critério, por essa teoria, o crime será classificado como propriamente militar. O crime será classificado como propriamente militar. Como propriamente militar. Se estiver definido apenas no Código Penal Militar, e praticado por militar. Então notem que aqui o sujeito ativo do crime militar, propriamente militar, tem que ser quem? Militar. Fechou, pessoal? Então olha, conceito romano, o crime tem que estar definido na lei especial, na lei da caserna, e o sujeito ativo tem que ser quem? Militar. Não pode ser civil.
por esse conceito. Esse é o conceito de direito romano, teoria clássica. Agora nós temos aqui uma segunda teoria, um segundo conceito que é trazido pelos penalistas comuns. Interessante aqui, pessoal, que o direito penal militar, ele é um ramo do direito penal, na verdade é um direito penal, só que com alguns critérios específicos, mas tem poucos teóricos, poucos doutrinadores que escrevem sobre o assunto. Quem mais escreve sobre direito penal militar? Isso, os caras que escrevem sobre direito penal comum. E aí, como o direito penal militar, para os doutrinadores do direito penal comum, não é tão importante assim, então eles criaram um conceito mais simplório, né, que é o conceito da teoria topográfica. Teoria topográfica significa de acordo com o artigo, de acordo com a posição do artigo do inciso lá do artigo 9º, que ele vai trazer aqui para a gente o crime propriamente militar. Então, teoria topográfica é o próprio conceito em razão da lei, tá? O próprio conceito aqui em razão da lei, tá? Teoria topográfica, ou conceito ratione legis. Porque o penalista comum, ele olha para a lei e fala assim, não, esse aqui é o crime propriamente militar. E que crime é esse? Muito bem, se o critério é em razão da lei, é aquele previsto no artigo 9º, previsto aqui, ó, no artigo 9º, inciso 1 do CPM. Então, o 9º inciso 1 do CPM seria, então, o crime propriamente militar. Então, os penalistas comuns olharam para o CPM e falaram assim, esse conceito de crime militar aqui do artigo 9º é dividido em três partes, né? Tem o inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Ele falou assim, ó, o do inciso 1 é o crime propriamente militar. Simples assim, tá? É o conceito mais simples, tá? O do artigo 9º, inciso 1 do CPM. Agora, qual a diferença do conceito de crime propriamente militar da teoria topográfica para a teoria romana? Muito bem, o sujeito ativo. Por quê? Aqui no artigo 9º, inciso 1, ele fala assim, ó, será considerado crime militar aquele previsto apenas no CPM. Beleza. Então, olha aqui, ó, ele vai falar que está previsto apenas no Código Penal Militar. Mas não interessa quem é um sujeito ativo, não interessando se o sujeito ativo é militar ou civil. Então, se for civil, mas o tipo estiver previsto apenas no CPM, pronto, é crime militar, propriamente militar. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Então, anotem nos caderninhos, por este critério, o crime será considerado propriamente militar, se previsto apenas no Código Penal Militar, e pode ser praticado tanto por militar quanto por civil. Então, o sujeito ativo pode ser militar ou civil. Tanto por militar quanto por civil. Não interessa qual é o sujeito ativo. Mas se ele tiver previsto apenas no CPM, pronto, crime propriamente militar. Agora, vamos lá. O crime propriamente militar, em regra, ele é praticado por militar. Agora, tem algum crime propriamente militar que é praticado por civil? Sim, o crime de insubmissão, por exemplo, tá? O crime de insubmissão, ele só está previsto no CPM e quem o pratica é o civil que foi convocado e não compareceu ou deixou a solenidade antes do seu término. Belezinha? Fechou? É considerado insubmisso. Beleza? Então, olha, pessoal, essa é a diferença do conceito romano para o conceito topográfico, o conceito ratione legis que os penalistas comuns criaram aqui. Beleza? E olha, dos dois, o mais adotado aí pela comunidade do direito penal é esse aqui, ó. Então, esse aqui você vai colocar um coraçãozinho aí, tá? Porque esse aqui é o mais adotado. Interessante que é o mais adotado, mas esse aqui também cai de vez em quando em prova, beleza? Então, você tem que saber a distinção dos dois. Vamos agora, pessoal, para o próximo tópico aqui, falar dos crimes militares em tempo de paz. Mas olha aqui, antes de falarmos dos crimes militares em tempo de paz, a gente viu então o que é o crime propriamente militar. E por consequência, por exclusão, o que seria o crime impropriamente militar? Os outros, muito bem, né? Então, olha aqui, ó. Se o crime é militar, ele está previsto na lei, como militar. Se praticado por militar
ou por civil e previsto somente no CPM, ele é o crime propriamente militar. E se praticado por civil ou por militar, mas ele está previsto no CPM e fora do CPM, pronto, eu chamo de crime o quê? Impropriamente militar ou acidentalmente militar, beleza? Quer anotar no seu caderninho? Então anota a observação antes do próximo tópico. O crime será considerado impropriamente militar ou acidentalmente militar, se estiver previsto no Código Penal Militar, bem como na legislação penal comum, e pode ser praticado tanto por militar quanto por civil. Qual seria um exemplo? O peculato. O peculato, ele está previsto no CPM e previsto também na legislação penal comum. Belezinha, pessoal? Fechou? Então esse seria o crime acidentalmente militar ou crime impropriamente militar. Vamos agora falar dos crimes militares em tempo de paz. Falarei aqui sobre dois critérios, né? O critério do inciso 1 e o critério do inciso 2 do CPM, do inciso 1 e do inciso 2. Iniciamos então o nosso estudo aqui do crime militar em tempo de paz, que é o do artigo 9º, tá? Previsto no inciso 1. Inciso 1, que é o primeiro aqui, ó, artigo 9º, inciso 1 do CPM. Artigo 9º, inciso 1 do CPM. Pergunta, pessoal, quando que o crime será considerado militar para o artigo 9º, inciso 1? Muito bem, a gente até falou sobre ele, que é o critério do crime propriamente militar para os penalistas comuns. Então, anota aí no seu caderno, artigo 9º, inciso 1, são os crimes previstos apenas no Código Penal Militar. São os crimes previstos apenas no Código Penal Militar, vírgula, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Só lembrando aqui que a maioria dos crimes propriamente militares, esses previstos apenas no CPM, eles são praticados por militar. Então, raras exceções, o civil pode praticar crime propriamente militar, que é esse previsto apenas no CPM, tá? Partindo aqui do pressuposto que a gente está falando do crime em razão da lei, tá, pessoal? Então, olha, muita atenção aí que o inciso 1 fala dos crimes previstos apenas no CPM. Agora a gente vai falar do inciso 2. O sujeito ativo do inciso 2 é o militar. Muita atenção aqui, ó. Do inciso 1, não interessa quem é o sujeito ativo. O que nos interessa é se o crime estiver previsto apenas no CPM. Beleza? Agora, o inciso 2, ele vai falar do sujeito ativo, que é o militar. Note que ele traz para a gente várias possibilidades do crime ser considerado militar, e o sujeito ativo é sempre o militar. Beleza? Sempre o militar. E eu vou generalizar aqui, militar da ativa, tá? A gente vai ver aqui que em alguns casos ele exige que o militar da ativa esteja de serviço. Mas, genericamente aqui, militar da ativa, belezinha? Vamos então falar aqui do artigo 9º, inciso 2, tópico 2 no seu caderno, artigo 9º, inciso 2 do CPM. Que crimes são esses, pessoal? E aqui houve uma alteração legislativa recentíssima, tá? Porque, antigamente, o crime só era considerado crime militar se estivesse previsto no CPM, apenas no CPM. Hoje não. Hoje o crime será considerado crime militar se previsto no CPM, bem como na legislação penal comum, beleza? Então anota nos cadernos aí, artigo 9º, inciso 2, são os crimes definidos no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, definidos no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, definidos no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, quando praticados por dois pontos. Quando praticado por dois pontos. Quando praticados por dois pontos.
Bem, então, pessoal, muita atenção aí, já vou fazer aqui uma observação, que é essa aqui, ó, da legislação penal comum, beleza? Porque você vai encontrar questões de prova que já foram cobradas como corretas e hoje elas podem estar falsas, ou estavam falsas e hoje elas podem estar o quê? Corretas. Por exemplo, hoje, um militar, a gente vai ver aqui as hipóteses, tá? Mas um militar pode praticar o crime de abuso de autoridade e ser julgado na justiça militar porque o crime é considerado militar? Sim. Por quê, pessoal? O crime previsto na legislação penal comum, ele pode ser considerado crime militar. Outro exemplo aqui que você já vai pesquisar no STJ e vai verificar que o STJ entende que é competência da justiça militar comum o julgamento de crimes previstos na lei de licitação, mesmo que a licitação seja da administração militar, se praticado por militar contra a administração militar aqui, então a competência seria da justiça comum. Se o crime estiver previsto onde? Na lei de licitações. Mas se for hoje, esse julgado do STJ é um julgado mais antigo, né? Mas se for hoje, em razão da alteração legislativa, um crime de licitação praticado por um militar, numa licitação contra a administração militar, nesse caso, pessoal, o crime poderia ser julgado pela justiça militar. Por quê? Porque é considerado crime militar, beleza? Então já anota aí exemplos de leis que hoje estão abrangidas pelo conceito de crime militar. Anota aí, lei de abuso de autoridade, lei de licitação, que mais? A lei de drogas, ela pode ser abarcada aqui? Pode, mas o problema é que os tipos da lei de drogas já estão definidos no CPM. Então, nesse caso, a gente não aplica a lei de drogas pelo princípio da especialidade, tá? Então, a gente vai aplicar o CPM. Mas uma lei de licitação, crimes licitatórios, crime de abuso de autoridade, crime de tortura. Anotem uma terceira lei que é possível a sua aplicação aí, ó, lei de tortura, que não tem a tortura definida no CPM, então a gente pode aplicar aqui também, beleza? Dentre outros aí que podem ser incluídos aqui pelo conceito de crime militar em razão dessa alteração legislativa recente. Agora vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui o tópico 2, o sujeito ativo, genericamente, é o militar da ativa. E quando que o menino é considerado aqui militar da ativa? Muito bem, quando ele estiver incorporado às Forças Armadas. Esse é o conceito do artigo 22 do Código Penal Militar. Anota então no seu caderno aí, antes de falarmos, né? Militar da ativa. Militar da ativa é aquele incorporado, militar da ativa é aquele incorporado nas Forças Armadas. Pessoal, esse é o conceito do CPM, mas eu tenho que fazer aqui um apêndice para a gente incluir quem? O militar estadual, beleza? É aquele incorporado às Forças Armadas ou às Forças Policiais Estaduais. Abrangendo aqui o bombeiro, né? As Forças Policiais Estaduais. De natureza militar. As Forças Policiais Estaduais de natureza militar. Conforme artigo 42 da CF. Conforme artigo 42 da CF. Conforme artigo 42 da CF. O que o 42 da CF nos informa? Ele fala assim, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, fala aqui do princípio basilar, né, hierarquia e disciplina, e ele vai falar agora dos integrantes. Tem como integrantes os militares dos estados, que também são considerados o quê? Militar aqui pra gente, da ativa, beleza? Bem, você fez a observação aí, pessoal? Agora vamos para o primeiro tópico aí, tópico 2.1, você colocou por 2 pontos. Primeiro, militar da ativa, contra militar da ativa. Então, olha aqui, ó, militar em atividade contra militar em atividade, tá? Bem, quando eu falar em militar em atividade, já está abrangendo quem? A figura do assemelhado. Eu sei que atualmente não existe na administração o assemelhado,
mas cai em prova, nas provas eles cobram a figura do assemelhado. E quem é o assemelhado? É aquele que integra a administração militar, ele é civil, mas ele está sujeito à disciplina militar. Então, olha, ele integra a administração militar, ele é civil, mas está sujeito à administração militar. Professor, atualmente tem algum exemplo? Não tem, tá? Não tem nenhum exemplo na prática, então a gente coloca aqui esse conceito do assemelhado, mas aqui só para deixar claro, quando eu falar em militar ativo, eu estou falando de quem? Do assemelhado também, beleza? Então, olha, militar em atividade contra militar em atividade, considerado o quê? Crime militar, beleza? Militar em atividade contra militar em atividade. Muita atenção, meu querido, porque olha aqui, ó, não estou falando do militar em serviço, basta ele estar em atividade, incorporado. 2 militares de folga. Eles são de folga, mas os 2 estão em situação de atividade, não estão aposentados, eles não estão na reserva nem na reforma. Um pratica crime contra o outro. É considerado crime militar? Sim. Por quê? Militar em atividade contra militar em atividade. Mas olha aqui, muita atenção, hein? Você que vai fazer concurso de carreiras estaduais, qual é o órgão de cúpula da Justiça Militar Estadual? Muito bem, o STJ. E o STJ, ele exige, para a configuração aqui, ó, desse crime militar, conforme o inciso 1, que o crime seja praticado em razão da atividade militar, tá? Então, tem que ser em razão da atividade militar. Por exemplo, dois militares, um sabe que o outro é militar, um é capitão, o outro é soldado. E aí no trânsito, ambos começam a buzinar para o outro e tal, e começa a porrada, trava a porrada no trânsito por causa da situação de trânsito. Mesmo que um saiba do outro, nesse caso, para o STJ não é considerado o quê? Crime militar, beleza? Mas olha aqui, pessoal, vou colocar no seu caderno essa orientação do STJ, mas em prova, a maioria das provas, eu posso falar 99,99%, vai cobrar a literalidade da lei. E a lei fala o quê? Por militar em atividade assemelhado contra militar em atividade ou assemelhado. Belezinha? Fechou? Anota então no seu caderno aí. De acordo com o STJ, essa primeira hipótese só se configura se o crime for relacionado às atividades militares. Só se configura se o crime for relacionado às atividades militares. Se o crime for relacionado às atividades militares. Então tem que ser em razão ali do serviço militar, tem que ser relacionado à hierarquia, disciplina, beleza? Fechou? Bem, então olha, aqui a lei não fala isso. É uma norma de extensão, simplesmente fala em militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade. Segundo tópico aí no seu caderno, tópico 2.2, quando ainda será considerado crime militar? Muito bem. Anota aí no seu caderno, militar em situação de atividade, militar em situação de atividade, militar em situação de atividade, olha, muita atenção aqui. Como eu falei, militar em situação de atividade é um incorporado. E já falamos da primeira hipótese, quando o sujeito passivo for militar ativo. Então, se a primeira hipótese já foi militar em situação de atividade, sobrou quem? O sujeito passivo como civil, inativo ou reformado. Inativo já abrange reserva e reforma, né? Então, ó, militar em situação de reserva, militar em situação de reforma e o civil. Mas peraí, se um militar em atividade praticar um crime contra o militar da reforma, só por isso é considerado crime militar? Não. Nesse caso, pessoal, o crime tem que ser praticado em local sujeito à administração militar. Então, anota no seu caderno aí, continua aí no seu caderno, militar em situação de atividade, em local sujeito à administração militar, em local sujeito à administração militar, em local sujeito à administração militar, contra, e olha, a gente vai ver aqui, ó, as hipóteses do sujeito passivo. Contra, primeiro, militar inativo,
Olha, quando eu falar em militar inativo, vai abranger quem aqui? Vai abranger o militar da reserva e o militar da reforma. Então, entre parênteses aí, tá? Quando eu falar militar inativo, reserva ou reforma. Reserva ou reforma, tá? Reserva ou reforma. Aqui, pessoal, ele colocou assemelhado, mas eu penso que é desnecessário, porque o assemelhado já está na primeira hipótese, tá? Mas, de qualquer maneira, já estaria abrangendo aqui, na primeira hipótese, se o crime for contra o assemelhado. Se for em local o sujeito, administração militar, ou sem local o sujeito, administração militar, contra o assemelhado já estaria abrangido aqui pelo inciso 1, tá? Vamos agora ao terceiro aí, contra o civil. Contra o assemelhado e contra o civil. Contra o assemelhado e contra o civil. Beleza? Então notem que se for em qualquer lugar, o sujeito passivo tem que ser quem? Militar em atividade. Se for contra civil ou militar inativo, aí tem que ser em local sujeito à administração militar para ser considerado crime militar. Belezinha? Vamos agora à terceira hipótese no seu caderno, tópico 2.3. Militar em serviço, ou atuando em razão da função, militar em serviço, ou atuando em razão da função, militar em serviço, atuando em razão da função. Bem, o código traz aí para a gente outras possibilidades, mas lembrando aí que todas essas hipóteses, o militar está em serviço. Olha, a única que eu exijo que o militar esteja de serviço é essa. Nas demais, basta que ele seja o quê? Militar em atividade, esteja incorporado. Aqui ele tem que estar escalado, tá? Ele tem que estar escalado, ele está de serviço. Então ele está durante o horário de serviço, cumprindo o seu serviço, beleza? E nesse caso, não interessa onde ele esteja. Não interessa onde ele esteja. Beleza? Desde que ele seja de serviço, militar fazendo abordagem, patrulhamento, enfim, tá? Então, por militar em serviço, contra militar inativo ou civil. Contra militar inativo ou civil. Lembrando que o militar inativo é da reserva ou reforma, tá? Contra militar inativo ou civil. Então, vamos lá. Só para a gente comparar aqui. Se o sujeito passivo é militar em atividade, não interessa onde ele esteja, e o sujeito ativo não precisa estar de serviço, basta estar incorporado, atividade. Agora, se estiver em local sujeito à administração militar, não precisa estar de serviço, o indivíduo está de folga. Resolveu entrar no quartel. Lá no quartel ele praticou um crime contra um militar em inatividade, assemelhado ao civil. Ele não está de serviço, ele está de folga, mas ele praticou crime dentro do local sujeito à administração militar. Nesse caso, o crime é considerado crime militar, belezinha? Exemplo aqui, ó, o militar entrou no quartel no dia de folga e ele furtou o carro de um outro sargento que estava lá também. Talvez esse sargento estava de folga também. Se ele furtou e o carro estava dentro de um local sujeito à administração militar, o sujeito passivo é militar inativo, também considerado o quê? Crime militar. E no terceiro é o militar de serviço, tá, pessoal? Aqui ele está patrulhando, ele praticou um crime contra o militar em inatividade ou contra civil, crime militar também, tá? Vamos agora para a quarta hipótese no seu caderno, tópico 2.4, por militar em atividade, agora é num período, tá? Que período é esse? Anota aí, por militar em atividade, durante o período de manobra ou exercício, durante o período de manobra ou exercício. Por militar em atividade, durante o período de manobra ou exercício. Durante o período de manobra ou exercício. Pessoal, então aqui, ó, é em razão do período, não interessa onde ele esteja. Tá? E não interessa se ele está de serviço ou não. É durante o período de manobra ou exercício. Vamos lá. O militar está fazendo um curso de comandos, curso de FE, e aí ele está lá no meio da Amazônia. Na Amazônia, num local que não é do Exército, não é da Marinha nem da Aeronáutica. No meio da Amazônia, mas ele está durante esse curso aí de exercício ou manobra. E aí lá, ele vai ter os dias de curso
e um dia ou outro da semana de folga. Por exemplo, no domingo ele recebe folga. Nesse dia que ele está de folga, ele vai à cidade fazer compras e tal, e lá ele pratica um crime. Sei lá, um furto no supermercado do seu Zé. Ou então ele resolve ir lá na casa das primas e pratica um crime lá dentro. Vamos lá, me ajuda aqui. Se ele está de folga, esse crime foi praticado contra o civil, contra o supermercado do seu Zé ou contra o estabelecimento, empreendimento lá da dona Joana. Nesse caso aí, pessoal, a vítima é civil. O militar está de folga. Vamos ver se encaixa nas hipóteses anteriores. Militar em atividade contra... Militar em atividade não entra aqui porque a vítima é civil. É o seu Zé e a dona Joana. Por militar em atividade em local sujeito à administração militar. Não estava em local sujeito à administração militar, em que pese que a vítima seja civil, tá? Bem, terceira hipótese, está de serviço. Não, ele não está de serviço. Ele estava no dia de folga durante o curso dele lá. Mas ele está durante o período de manobra ou exercício. Então o curso dura, sei lá, 60 dias. Durante esse período, não interessa se ele está de serviço ou não, o crime é considerado o quê? Crime militar. Belezinha? Fechou? Então durante o período de manobra ou exercício, contra, anota aí no seu caderno já, contra militar inativo, assemelhado ou civil. Militar inativo, assemelhado ou civil. Militar inativo, assemelhado ou civil. Entendeu aqui? Então ele está no curso, lá no Manaus, e aí no dia de folga ele vai ao centro e pratica crimes. Por estar durante o período de manobra, é considerado o quê? Crime militar, beleza? E por fim, esse aqui, muita atenção nele, porque não vai interessar aqui agora o local, não vai nos interessar aqui agora a vítima, e sim o sujeito passivo, tá, pessoal? Sujeito passivo aqui, tá? O bem tem que estar sob administração militar ou o crime é contra a ordem administrativa militar, beleza? Anotando esse caderno aí, tópico 2.5, por militar em atividade, não precisa estar de serviço, tá? Por militar em atividade, contra o patrimônio sob administração militar, contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, ou contra a ordem administrativa militar. Exemplo aqui, pessoal. O STM, ele foi incendiado, ano passado, né? Foi incendiado. Pergunto, suponhamos que o sujeito ativo é um militar em atividade. Suponhamos que quem tocou fogo lá no STM foi um militar em atividade. Pergunto, esse é um crime militar? Vamos ver? Olha, foi praticado por militar? Não foi contra militar em atividade. Foi em local sujeito à administração militar contra civil, assemelhado ou militar inativo? O sujeito passivo não foi esse. Foi de serviço? Não. Falei para vocês que ele estava de folga. Durante o período? Também não. Então, o militar de folga, ele entrou no STM e tocou fogo. Que na minha concepção, tá? No meu exemplo. Tocou fogo lá. Ele está em atividade. Só que eu pergunto, pessoal, o crime foi contra um patrimônio que está sob administração militar? Não. O STM, ele não é um órgão, não é uma instituição que está sob administração militar. É um órgão do Poder Judiciário, em que pese o STM ser o Superior Tribunal Militar e os seus integrantes serem militares, mas não é um órgão sob administração militar, beleza? E também não é contra a ordem administrativa militar. Mesmo que se comprovasse que o sujeito ativo era um militar em atividade, não era considerado o quê? Crime militar esse incêndio no STM, porque o sujeito passivo aqui não é um patrimônio que esteja sob administração militar e nem contra a ordem administrativa militar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa primeira parte. Depois, no intervalo, a gente vai falar sobre o inciso 3, que agora o sujeito ativo não será mais o militar, é o civil. Vamos falar do crime militar em tempo de guerra e aí sim a gente finaliza o nosso conceito aqui de crime militar. Muito obrigado, até mais e tchau!